E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e este é o nosso canal Coisas de Arquitetura e Urbanismo. A partir de hoje daremos início a uma série de vídeos falando de um dos assuntos abordados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo logo nos primeiros semestres, que é a história da arquitetura. Vamos fazer uma interessante viagem aos primórdios da humanidade, vendo a arquitetura daquela época e vindo até os dias atuais, acompanhando os nossos arquitetos da atualidade. Vamos lá? A história da arquitetura ela só pode ser analisada a partir do momento que o homem começa a estabelecer um local para se fixar, porque até então os homens eles eram nômades. Eles viviam de lugares e lugares e a habitação que eles tinham era a caverna, só que provisoriamente. A partir do momento que o homem ele começa a cultivar o alimento ali perto dele, ele percebe que ele pode ter uma vida diferente, ele percebe que a vida dele pode ser mais fácil. Ele não precisa mais sair, ficar indo em busca de caça, se ele pode ter o animal ali pertinho dele, ele pode cultivar o alimento ali na hortinha da casa dele e fica tudo mais fácil. Aí ele começa a se estabelecer num lugar fixo, ele começa a criar habitações para si e começa a viver em sociedade. É a partir desse momento que nós conseguimos analisar a arquitetura. Bom, e aonde é que essas primeiras civilizações vão se estabelecer? Onde que esses homens começam então a criar suas famílias, a criar laços sociais, a se estabelecerem? Quase que ao mesmo tempo eles começam a se estabelecerem no Crescente Fértil, que é onde hoje é o Israel, Iraque e Irã, e as margens do rio Nilo. São quase que ao mesmo tempo que essas civilizações elas aparecem. Mas a primeira civilização que se tem relato através de escavações e tudo mais é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, hoje ela fica onde é a Palestina, cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. Ela também fica ali próxima ao Rio Jordão. Várias escavações revelaram casas feitas de barro ali de Jericó, da região de Jericó, anteriores a 8.000 anos antes de Cristo. Jericó também é muito relatada na Bíblia. A Bíblia fala que Josué, ele comandou o povo hebreu que saiu lá do Egito, e aí Jericó era a terra que Deus tinha prometido a Abraão que daria a eles. Então o que eles fizeram? Porque Jericó tinha uma característica que a gente vai perceber que todas as civilizações da antiguidade vão ter, que é o que? As cidades elas são muradas. Isso era principalmente para eles poderem se proteger de ataques inimigos. E ela não era murada só com um murinho só não. Geralmente essas civilizações elas muravam a parte de fora, passavam o espaço e tinha mais uma outra muralha ali por dentro. Então geralmente eram duas muralhas. Então o que eles fizeram? Eles rodearam a cidade durante 7 dias e no 7º dia eles tocaram na trombeta, que na verdade não era trombeta, era um chifre de carneiro, e as muralhas caíram e eles puderam adentrar a cidade. Bom, se há quem diga que a Grécia é o berço da democracia, há quem diga que Jericó é o berço da civilização. Outra construção antiga e imponente e interessante da antiguidade é o chamado ziggurat. Ziggurat é uma espécie de templo, onde eles faziam para os deuses deles, porque essas religiões antigas, a grande maioria delas eram politeístas, então eles faziam templos para adoração. E a gente vai perceber que desde os primórdios da humanidade, o homem tenta estabelecer uma relação com Deus. Ele já sabia desde aquela época que havia um ser superior a ele que comandava tudo. Então o que ele fazia? Tentava ser amigo desse ser superior que comandava tudo. Então a forma dele chamar a atenção de Deus para si era construindo grandes templos, que pra gente hoje pode não ser tão grande, mas que para aquela época era uma coisa inédita e monumental. Então eles construíam grandes templos, que era uma forma deles falarem: Deus, olha aqui, olha pra mim, eu tô aqui, hein? E como que esses zigurats eles eram feitos? Bom, eles eram feitos assim como a maioria das construções da antiguidade, que era uma mistura de barro, água e palha. Aí eles colocavam tudo isso dentro de uma forma e colocava para secar o sol. Aí depois de seco, eles tinham grandes blocos de tijolos feitos de barro e é assim que eles edificavam. As construções deles, a grande maioria eram feitas dessa forma. O ziggurat mais conhecido, eu tenho certeza que você já ouviu falar, é a Torre de Babel.
A Torre de Babel é relatada na Bíblia em Gênesis 11, do 1 ao 9. Qual era a intenção deles? Eles queriam fazer uma torre tão grande que ela fosse capaz de chegar ao céu. A estrutura da Torre de Babel era em espiral, com os tijolos vitrificados azuis. Esses tijolos eles eram muito característicos da Babilônia. Eles usavam uma técnica diferente, que além de dar uma pigmentação para esses blocos, eles ainda usavam uma técnica que conseguiam vidrificar o tijolo, então ele ficava com um aspecto mais bonito. A torre possuía 7 níveis e ela era posta sobre uma base quadrada de cerca de 90 metros de lado. Já a altura dela tem algumas divergências. Algumas pessoas diziam que ela tinha 91 metros de altura, mas estimativas mais recentes apontam para 60 metros. Outra importante cidade da antiguidade foi a Babilônia. Vocês também já devem ter ouvido falar nela. A Babilônia é muito famosa, também é bastante relatada na Bíblia. Ela pertence ali ao Crescente Fértil e ela se localizava onde hoje é o Iraque. Há quem diga que a Babilônia pode ter sido a capital da Mesopotâmia. Para quem não se lembra, Mesopotâmia é terra entre rios. Quais rios? É a terra delimitada pelos rios Tigre e Eufrates. Aquele espacinho, aquela areazinha ali entre os dois rios é chamada de Mesopotâmia. Ela pode ter sido a maior cidade do mundo. Ela também pode ter sido a primeira cidade planejada do mundo. Lá na Babilônia é onde reinou o famoso Nabucodonosor. Teve vários Nabucodonosor, mas um deles foi que conseguiu levar a Babilônia a toda a sua glória e seu apogeu. A Babilônia ela conquistou diversos povos ali do lado, entre eles os israelitas. Essas primeiras civilizações, elas vão se estabelecer próximas a rios, justamente para subsistência. E a Babilônia ela foi colocada onde? Ela foi colocada às margens do rio Eufrates. Isso, bem às margens mesmo. Ao leste e ao oeste do rio Eufrates é onde se ergueu Babilônia. Essas duas partes que ficavam, uma a leste e outra a oeste, eram ligadas por uma ponte. Como vocês podem ver, essa é a planta baixa da Babilônia. Ao meio a gente tem o rio Eufrates. Vocês podem perceber que eles fizeram vários canais do rio Eufrates que levavam água para dentro da cidade e até ali para onde a gente imagina que seja a área de agricultura. Esse em amarelo são as principais vias. Agora olhem essa vista em perspectiva da Babilônia. Vejam o nível de organização dessa cidade. Então por isso que muitos imaginam que ela tenha sido a primeira cidade planejada do mundo. E além deles levarem a água do rio Eufrates em volta de toda a cidade também. Isso era uma estratégia de defesa deles contra ataque inimigo. Um dos ícones da arquitetura babilônica também é o portão de Istar. Istar é uma deusa deles. Aí eles fizeram o portão do templo dela. Esse portão ele era revestido com os característicos tijolos vidrados azuis. Uma das arquiteturas mais marcantes da Babilônia são os jardins suspensos. Isso é, se tiver existido, porque na verdade não se sabe se eles realmente existiram. Mas se eles tiverem existido, foi o rei Nabucodonosor que mandou construir para sua esposa que ela pudesse se lembrar da terra de onde ela veio. E se ele tiver existido, ele deve ter sido lindo. Bom, vocês puderam notar que os babilônicos são excelentes arquitetos e engenheiros, né? Só o fato deles terem construídos ali próximo ao rio Eufrates e ter feito os canais que conseguisse levar água para dentro da cidade e ter montado uma cidade praticamente planejada já mostra o nível de inteligência deles. Mas não se engane, pessoal. Eles são povos primitivos, sem consciência humanitária ou social que nós temos hoje. Os capturados de guerra dos seus inimigos, eles pegavam e passavam essas pessoas, esfolavam elas nas paredes e ali ficava a marca do sangue delas. Alguns eles colocavam ali as margens das principais avenidas, crucificando para que todo mundo pudesse passar e vê-los ali. Então, embora eles tenham sido excelentes arquitetos e engenheiros, eles ainda eram povos bárbaros. Mas por que a Babilônia não existe até hoje? O Império Persa, o famoso Império Persa, teve uma estratégia de guerra brilhante. Lembra que eu falei que eles fizeram canais de irrigação do que saía do rio Eufrates e ia para dentro da cidade? Então, os persas, eles desviaram as águas de um desses canais
E depois que a água tinha baixado, eles conseguiram entrar para dentro da cidade por baixo dos portões e surpreender os babilônios, que estavam em uma de suas famosas festas. Os babilônios davam muitas festas. Eles estavam lá na festa e quando eles olham quem estava ali, os persas. Pegou todo mundo desprevenido, todo mundo de surpresa e acabou com a Babilônia. Pessoal, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Muito obrigada mesmo, de coração. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre eles que derrotaram, exterminaram a Babilônia, o Império Persa. Não percam! Beijo grande a todos, fiquem com Deus e até a próxima!